noite, obrigada por estarem presentes aqui connosco mais uma vez. Hoje o nosso tema será os terríveis 2 anos e a alimentação, o comportamento desafiante que entretanto as crianças vão tendo com os pais à hora das refeições, um tema sempre muito pertinente nos dias que correm. Tenho comigo, e muito obrigada pela vossa presença, a doutora Inês, psicóloga, a terapeuta da fala, que vocês já conhecem de diretos anteriores, a Joana, e a terapeuta ocupacional Susana. E com estas 4 intervenientes vão ajudar a perceber como é que podemos lidar com estas situações na infância. Se calhar, doutora Inês, começaríamos por caracterizar esta idade. Porquê os terríveis 2 anos? Costuma-se dizer que a adolescência da infância, isso corresponde à verdade? O que é que caracteriza o desenvolvimento nesta altura? Bem, boa noite. Eu queria começar por agradecer o convite à Núria para participar. Acho que estávamos aqui a comentar que isto é uma nova forma de comunicação e, de facto, conseguimos chegar a mais gente e acho que é engraçado começarmos aqui a dinamizar desta maneira. Em relação aos terríveis 2 anos, é assim, de facto fala-se muito desta idade e chama-se-lhe a adolescência dos bebés. Porquê? Porque é uma idade que, acima de tudo, se caracteriza por os bebés começarem a querer afirmar-se, as crianças começam-se a afirmar, começam cada vez mais a ter a sua identidade e, portanto, vão tentando claramente, desculpa, mas ouvi um grito de algum terrível 2 anos, portanto, é uma idade em que os miúdos começam, de facto, muito mais afirmativos, surge o não começa a ser uma palavra muito usada e que deixa os pais muito desesperados, muitas vezes, mas, acima de tudo, é fundamental que aconteça, porque é a criança a começar a diferenciar-se, a distanciar-se um bocadinho daquilo que antes ela fazia, mas sem ser porque ela sentia ou porque ela queria, era um bocadinho porque lhe era passado. E isto leva é também uma idade em que claramente eles têm uma capacidade de compreensão ainda muito superior à capacidade de verbalização, o que também cria muitas frustrações, porque nem sempre eles conseguem explicar o que é que querem, mas já sabem muito bem o que querem. E, portanto, estas dificuldades de comunicação ou de se fazer entender também leva a situações de frustração por parte da criança, e às vezes os pais não entendem de onde é que a birra vem, mas a birra até tem um sentido. Eles é que não conseguem explicar e, portanto, isto torna às vezes mais difícil. Agora, é uma idade muito rica, é uma idade cheia de experiências, cheia de jogo simbólico, cheia de imaginação, mas também é de facto uma idade que é um desafio para os pais, porque eles começam claramente a ter a sua própria personalidade e afirmar-se nas várias áreas do dia a dia. Portanto, é uma idade desafiante, sem dúvida nenhuma. Então, quer dizer que isto faz também, como se eles têm uma idade, se têm um comportamento mais desafiante, então será em todos os aspectos, mas porquê a alimentação? Acha que, ou acham, agora se calhar seria para as 3, e tendo em conta também a vossa experiência, o facto de a alimentação ser um tema sensível, dada a pressão que a nível cultural existe. E também nós profissionais, e comentava no anterior direto com a Joana, que o facto de nós profissionais nos primeiros meses insistirmos muito com o peso, porque a criança tem que aumentar 25 gramas ou tem que aumentar 20 gramas, isso pode ter, juntamente com estas características do desenvolvimento, pode ter uma influência negativa depois na forma como se introduzem os novos alimentos, como a criança depois vai receber o momento da alimentação em família, ou isso tem a ver com outras questões familiares, de dinâmica familiar? Eu posso só dizer, depois passando a palavra às colegas, quer dizer, eu acho que em algumas crianças a alimentação torna-se uma forma mais difícil de gestão do dia a dia, para já porque a alimentação acontece em vários momentos do dia, portanto também torna-se uma coisa que é mais repetitiva e, portanto, para todos os efeitos, há mais situações em que isto acontece. Agora, nem sempre é na alimentação que se torna mais evidente estes desafios dos 2 anos. Há pais miúdos que são ótimos na alimentação e que noutras áreas do funcionamento do dia a dia são muito complicados, não é? Agora, é verdade que quando as coisas começam a correr mal na alimentação, se calhar os pais também ficam mais aflitos do que se correr mal na hora de ir para a cama. O sono também atrapalha muitas famílias, mas, por exemplo, se for a questão dos miúdos que são difíceis para vestir ou que são difíceis para ir para o banho, se calhar isto não deixa os pais tão aflitos como, por exemplo, a alimentação, e aí surge uma pressão acrescida dos pais sentirem que tem que, de facto, correr bem aquele momento. Mas, se calhar, até passava agora
à Susana e à Joana para poderem falar um bocadinho desta área. Agora, não é só na alimentação, não é? Sim. Eu estava aqui a pensar também que ainda no que diz respeito à alimentação e a esta fase dos 2 anos e da autonomia, que é aqui esta fase importante das crianças começarem a aprender a alimentarem-se sozinhas, não é? Portanto, começam a reconhecer quais são os sinais internos de fome, de saciedade e ao mesmo tempo começam também a ter que lidar com as suas próprias emoções numa outra fase. Portanto, aqui esta chamada de atenção também na alimentação torna-se mais difícil porque há muitas coisas também para gerir nesta nova fase, não é? Depois, em relação ao geral, não é? E ao que estava a falar também em relação à pressão, é verdade, existe ainda uma grande pressão neste aumento do peso e no cumprimento dos timings, não é? Ou seja, tem que ser tudo muito, muito adequado, há uma grande pressão não só no aumento do peso, mas também naquilo que as crianças ingerem, não é? Portanto, esta nova preocupação dos pais em geral com aquilo que é saudável, com o que é biológico, mas que ao mesmo tempo isto cria uma grande pressão sobre os próprios pais nesse momento da alimentação, não é? Que é importante que seja um momento prazeroso, mas que toda esta pressão em volta de cumprir, quando talvez em pais que estejam um bocadinho mais ansiosos e mais preocupados, isto pode ser um fator externo que pode depois condicionar o próprio sucesso da alimentação e do prazer relativo a essa mesma alimentação. Joana, qual é a tua experiência nesta questão? Quais são as dificuldades que tu vês mais a nível da família e do funcionamento da família que podem levar a esta questão? A questão é que, a nível da alimentação, era como diziam, tem um peso enorme na parte familiar, porque, para além de que, apesar de que muitas crianças nesta idade, a maior parte, já estão nas escolas e já fazem à volta de 3, às vezes 4 refeições, depende de quanto tempo é que estão na escola, apesar de tudo, depois, normalmente é na altura pior das crianças, em termos energéticos, em termos de concentração, eles comem em casa e à noite. O último lanche e o jantar, que é quando eles já estão naquele pico de energia, que já não sabem o que é que hão de fazer e que, a nível de concentração, então aí é pior. E o que é que isso faz? Se a alimentação a nível dos 2 anos já é complicada, depois quando entram nessa fase então ainda é mais complicado. E isto para os pais é muito difícil de gerir. Ao fim e ao cabo, eles passam o dia todo no trabalho, fora do pé das crianças, e depois quando vão para o pé deles é para gerir toda esta frustração e todo este tempo, e depois não comem, e depois como é que é, e depois a ficar para a cama, é essa correria toda. Então depois temos aqui grandes pesos, temos a parte do desenvolvimento em si, da parte da criança, e que é uma fase normalíssima, e ao mesmo tempo depois temos também a parte de gerir toda esta situação. E estes dois pesos começam a entrar em confronto e alguém depois sai, entre aspas, prejudicado. Uma situação que tenho verificado nas consultas é isso que estavas a dizer, mais ou menos, a questão de na escola eles comem bem, em casa fazem uma grande birra. E depois tive uma situação assim mais complicada, uma das situações mais complicadas que tive foi a criança era completamente seletiva. Se eles fossem comprar nuggets ao McDonald's, a criança comia. Se a mãe fizesse em casa, a criança não comia. E comecei a tentar desconstruir isto e era seletivo com outras coisas também. E comecei a tentar desconstruir isto e então a dinâmica familiar tinha mudado. E a criança tinha entrado também na escola. Estes fatores ou muitas novidades na vida da criança podem influenciar esta questão. O que é que acha relativamente a isso? Sim, influencia muito, não é? Todos estes fatores. Não sei se... Sim, eu acho que se calhar, pelo menos em termos clínicos, não é? Sempre que nos chega uma situação qualquer em que a queixa pode ser alimentar, obviamente que a compreensão da situação nunca é centrada na questão alimentar, quer dizer, há que compreender a criança no seu todo e perceber que alterações é que houve se a criança
é difícil de comer desde sempre ou não, há aspectos, quer dizer, eu acho que é fundamental perceber tudo o que se passou a partir do momento em que os pais sentem que há uma dificuldade alimentar. Aliás, quando os pais, às vezes é verdade, às vezes os pais estão tão focados na questão da alimentação que nós até temos dificuldade em que eles saiam um bocadinho disso, porque eles estão mesmo muito preocupados com as questões alimentares. Mas aí o nosso papel é mesmo perceber tudo à volta, porque provavelmente o que se passa à mesa ou o que se passa no momento da refeição é só o pico de qualquer coisa que não está a correr bem com aquela criança, não é? Ou então temos que dar um significado ao que é que se passa no momento da refeição para tudo o resto estar bem e aquele momento não estar a correr bem, mas é raro, regra geral, consegue-se perceber que há um contexto que leva a que a refeição não esteja a correr bem, não é? Agora, a diferença entre a escola e em casa, e até em casa dos avós e em casa, há pais que dizem mesmo, quer dizer, connosco nós temos o pior momento é connosco, mas regra geral é mesmo assim. E, portanto, é pior quando é ao contrário. Pois, sim, sim. Cara, Teresa até estava a dizer, os pais tentarem perceber a partir do momento em que existe um problema. Eu até ia mais atrás, porque às vezes há questões que são mesmo, que vêm mesmo lá atrás, ainda abaixo dos 6 meses, já havia ali qualquer coisa que se conseguia perceber que algo não estava bem em termos do próprio sistema. Porque e lá está, é ver mesmo a criança como um todo, porque não, pelo menos da minha experiência até aqui, não encontrei ainda nenhuma alteração, dificuldade ou perturbação, como queiram, dependendo dos níveis alimentar, que fosse única e exclusivamente sensorial, única e exclusivamente motora, única e exclusivamente comportamental, única e exclusivamente emocional. Quer dizer, lá está, não vamos partir uma perna a uma cadeira que ela vai acabar por cair. Temos que ver a cadeira como um todo. E na parte do desenvolvimento infantil, mais do que sabido que sim, temos que olhar como tudo. Sim, estava aqui a pensar que para além das características individuais da criança, que são um fator importantíssimo, depois existem todos estes aspectos, quer seja culturais, quer seja da própria família. Estava a lembrar-me, por exemplo, do nascimento dos irmãos ou de alguma alteração na rotina familiar que muitas vezes tem depois influência na alimentação, não é? E que é uma coisa perfeitamente enquadrada e uma reação positiva àquilo que está a acontecer e que é altamente transitória, não é? Agora, quando isto depois se repercute durante muito tempo, quando tem uma grande implicação no dia-a-dia, quer seja da própria criança, quer da família, então aí se calhar já teremos que pensar de uma outra forma, não é? E pensar que isto poderá não ser transitório. Sim, sim. Nesta sequência das perguntas e destes comentários que estávamos a fazer, surge aqui a Sandrinha a dizer que o filho tem 2 anos e 4 meses e que desde os 14, 15 meses que deixou de comer, nunca conseguiram associar a nada e teve refluxo quando era bebê. Entrou na creche há um mês, muito por insistência dos médicos que o acompanham, pediatra, médico de família e a terapeuta ocupacional e terapeuta da fala. Milagrosamente começou a mostrar interesse pela alimentação e hoje, menos de um mês depois, já come uma refeição, mas na escola, em casa não, e é frustrante para nós. Tentamos manter-nos calmos, deixá-lo comer à vontade dele e à maneira dele, mas não conseguimos que coma. É frustrante, realmente, sentimos maus pais e questionamos-nos sempre sobre o que estamos a fazer de errado. E está a agradecer o facto de estarmos a fazer um direto sobre este tema que está a gostar muito. O que é que tem a dizer a esta mãe que a possa reconfortar um bocadinho? Bem, eu acho que o que eu começo por dizer é que eu acho que a Sandrinha tem que, acima de tudo, tentar, por muito que seja de facto frustrante, e nós percebemos como é que os pais ficam face a isto, não é? Parece que tudo está a começar a correr bem e depois em casa não, e esta sensação de maus pais é capaz de ser das coisas mais pesadas de carregar e principalmente porque não pode carregar para a relação com o filhote, porque se nós estamos sempre a tentar compensar com os filhos porque achamos que estamos a falhar em qualquer coisa, isso é o pior que se pode fazer. Eu acho que para todos os efeitos, eu acho que a Sandrinha já procurou ajuda, estou a chamar Sandrinha porque é o nome que Sim, exatamente. já procurou ajuda, as coisas estão a começar a correr melhor, eu acho que é deixar ir fluindo e ir seguindo as indicações e a estratégia, porque também nada muda de um momento para o outro e é preciso, acima de tudo, alguma consistência, portanto, parece já estar a ter aqui o apoio que precisa, as coisas estão a começar a melhorar, eu acho que é preciso dar um bocadinho também de tempo ao filhote e que as coisas irão começando a correr melhor. E não se deixar levar por este sentimento de estar a ser um mau pai. Há meninos que são difíceis com a alimentação e não é porque os pais são maus pais. Eu acho que isso é das coisas que mais temos que conseguir criar esta noção. Eles às vezes não comem, não é porque os pais são maus.
E pensar um bocadinho no que a Joana há bocadinho estava a dizer também relativamente ao final do dia, não é? Ou seja, estando há muito pouco tempo na creche, há uma série de desafios que estão a ser muito intensos durante todo o dia, não é? Portanto, o bebê está a ser sujeito a muitas experiências, a desafios, quer seja com a alimentação, quer da própria integração na escola, e portanto, quando chega ao final do dia, também já está muito mais cansado, e é com as pessoas com quem ele tem melhor relação, que é com os pais, que pode dizer, já não aguento mais, tenham lá calma, porque está a ser demasiado, não é? E, portanto, agora essa pressão existe, é muito grande e é muito frustrante ao mesmo tempo, não é? Pensar o que é que eu estou a fazer de mal, se está a correr bem em todo lado, mas é um bocadinho tranquilizar isso. Os miúdos são muito capazes, muito astutos em sentir as emoções, e portanto quando eles percebem que existem adultos que estão à sua volta com uma grande expectativa, mas vai lá, mas come, isso também os deixa muito alerta, e às vezes é por isso que na escola, com outras crianças, com educadores que não têm essa pressão tão grande, que às vezes as coisas correm melhor. Agora, é há um mês, eu percebi que era há um mês, portanto temos tempo e portanto eu acho que está no caminho certo. Sim, não precisamos Esta culpabilizar, nem pensar, quer dizer, nós pais já vivemos, tal como a doutora Inês dizia, com culpa de tudo e por nada. Não vamos nos culpabilizar ainda mais. Eles fizeram algo ótimo, que foi procurar ajuda. Esse primeiro foi o primeiro ponto. Encontraram e as coisas estão a correr bem. Para além de que temos que nos lembrar que normalmente os miúdos em casa são sempre muito diferentes do que estão na escola. Aqui estamos a falar de alimentação, mas uma coisa normalíssima que existe, que a maior parte dos pais dizem, é, por exemplo, a hora da sesta. Em casa nunca conseguem fazer uma sesta à tarde, e na escola, ali, todos muito direitinhos, vão dormir certinhos, até se deitam sozinhos, adormecem sozinhos. Não há esta crise, ninguém fica culpabilizado de em casa não conseguir pôr a criança a fazer a cesta. Portanto, na alimentação é a mesma coisa, não tem que ser culpabilizada. A refeição tem que ser um momento alegre, fim de semana, feriados, completamente alegre. Come e vai comendo. A Sandra Pinto está aqui a referir que a filha tem 22 meses, come com a família à mesa e a comida é igual, desde a sopa ao segundo prato, mas que agora está numa fase que não quer nem carne nem peixe, normal ela come. Portanto, estamos aqui nitidamente numa anorexia fisiológica, não é? E por isso é uma coisa que acaba por passar daqui a uns tempos, não é? Mas acaba por entrar nesta sequência e ser também frustrante para os pais. Na sequência dessa frustração, e porque também tenho tido algumas situações neste sentido, a frustração muitas vezes gera conflitos entre o casal. E isso acaba por fazer com que a criança também aumente ali o braço de ferro. Como é que o casal deve lidar com estas questões, tendo em conta com aquilo que vocês vão experienciando também? A doutora Inês está a rir-se. Não, eu estou-me a rir porque eu acho que essa pergunta é válida para a alimentação, é válida para tudo. Sim, eu sim. acho que os aspectos em que eu acho que a parentalidade é o maior desafio é na coesão dos casais, não é? Ou seja, obviamente que as pessoas são diferentes, tiveram educações diferentes, têm percursos diferentes e face a diferentes temas têm posicionamentos, ideias, crenças distintas, mas têm um único filho, não é? Ou seja, podem ter vários filhos, mas cada um deles é único. E, portanto, é fundamental que os casais consigam ter um espaço de comunicação sobre isto, que seja, quer dizer, que seja à parte da presença dos filhos, porque se nós tivermos uma criança que já usa, entre aspas, porque é um bebê, mas quer dizer, mas que já faz do momento da refeição alguma afirmação de poder, se nisto resultar um casal que um diz uma coisa, outro diz outra, a criança ganhou, não é? Portanto, claramente, os casais devem ter estratégias conjuntas, devem, obviamente, poder discordar, mas devem poder conversar e ter um espaço de, ok, vamos por aqui, então vamos os dois por aqui. Se isto se gera sempre, o bebê pode já estar mais tenso, a mãe está irritada, o pai irrita a mãe, quer dizer, isto obviamente é o que é mais complicado, é quando os casais entram eles próprios numa enorme tensão nestas situações. Portanto, isto é... Eu estava-me a rir porque a coesão parental é válida para tudo na educação dos filhos, não é? A questão aqui é que é sempre um momento em direto, porque
desejavelmente estão os três à mesa, não é? Portanto, se Exato. começar a haver uma crítica, não é? A mãe está a tentar fazer de uma maneira, e o pai diz, não faças assim, dá de outra maneira. Não é assim que ele come, tu queres ver, isto vai correr mal, porque a criança vai sentir esta tensão. Portanto, é fundamental que os pais que estão a ficar aflitos com isso possam, fora do contexto em que a criança está e fora do contexto da refeição, falar sobre isto e alinharem um bocadinho as estratégias, porque senão vai ser muito mais difícil qualquer um deles sentir-se confortável, porque sente a dificuldade com a criança e a crítica do outro. E eu acho que isso é muito mais difícil, não é? E estarem os dois em termos de pensamento igual, por exemplo, dentro da pergunta que mais uma, Sandra, que acho que não é a mesma, né, pelo que eu percebi, dizia, é uma fase perfeitamente normal do desenvolvimento e é isso que a gente quer, é que seja perfeitamente normal, dada a importância que tem, mas não dar demasiada importância para que ela depois não se torne algo mais. E aí os pais têm que estar os dois na mesma ideia, perceberem que é só uma fase e é encarada como uma fase e é seguir como uma fase. Quando as coisas já não são dentro de uma fase, ok, aqui temos uma problemática a sério, novamente estarem os dois dentro do mesmo, de igualdade, de pensar exatamente da mesma maneira. Ok, então vamos fazer assim, desta maneira, para que haja uma coesão. Porque senão é como diziam, quer dizer, a criança vai apanhar as coisinhas e é uma idade em que eles jogam com isso, claramente. Sim, estava aqui a pensar, desculpe, Núria, lembrei-me só de dizer que às vezes nestas situações das dificuldades de alimentação, não é? Em que há claramente um dos dois cuidadores que está mais disponível no momento, mesmo estando em família, não é? Há sempre um que está mais disponível e que às vezes pode ser importante esse elemento ir alternando e às vezes, como a maioria das vezes é a mãe que está mais próxima, pode ser importante o papel do pai aqui de se poderem ir revezando, porque a certa altura também é muito frequente, acontece-nos muito na clínica, uma criança que não come e que estão os dois adultos mais ou menos centrados à volta dela para ver se come, se não come, e um tenta de um lado e a certa altura há uma grande tensão, não é? Não se consegue, de facto estão dois adultos a desgastarem-se e a ficarem frustradíssimos porque não conseguem e talvez se for alternando, e aqui o pai também se for um bocadinho revezando a mãe nestes momentos, isso alivia um bocadinho a tensão em geral e que de alguma forma também pode envolver os pais de uma outra forma e que isso pode ser positivo também para a criança. Portanto, estarem alinhados sim, é fundamental, não só na alimentação, como já falámos, mas nesses momentos, às vezes, da alimentação pode ser importante haver aqui uma alternância, para que não seja um momento de tanta tensão e que seja difícil para todos, não é? No meio desta frustração e da dificuldade que muitas vezes os pais têm em lidar com esta questão, surge o facilitismo, ou seja, então come, mas se comeres nós, ou a recompensa, se comeres nós, damos-te não sei o quê, ou levamos-te não sei onde. Pronto. Isto não funciona, não é? Portanto, a criança vai começando a perceber desde muito pequena que vai ter uma recompensa por um comportamento qualquer, não é? E vai jogando com isto. E muitas vezes, quando não lhe dão a tal recompensa, têm os tais, ou redobram os comportamentos falta uma palavra, pronto, disruptivos é a única palavra. Desafiador, exatamente, desafiantes, obrigada. E muitos deles são o vómito. O que é que os pais podem fazer? A questão é, esta questão surgiu da parte de uma mãe, que é, devem ser obrigados a comer, mesmo após o vómito? Deve ser deixado livremente e vai brincar e faz o que entender? Como é que os pais devem lidar quando acontece esta situação? E depois outra questão que vem na sequência desta, que é, o jogo da fome funciona ou é algo que é pedagógico ou não? E jogo da fome entende-se aqui, por exemplo, do não comes agora a refeição, então ao lanche tu vais ter exatamente a mesma refeição, até que tu comeres aquilo que te foi posto no prato. Isto é pedagógico? Ou pode funcionar com uma criança, não funciona com outra, porque obviamente sabemos que não há receitas, mas isto é pedagógico? Silêncio.
Não, eu estava a dizer, eu posso dizer, e nem sequer, ou seja, nem é uma área que eu faça diretamente a intervenção direta com os pais em termos destas questões mais alimentares, quando há mesmo um foco nestas questões. Agora, para já eu acho que é sempre perigoso nós estarmos a dizer de modo geral o que é pedagógico ou não é, porque há muitas coisas que dependem essencialmente de como é que é feito. Ou seja, há o jogo da fome, como a Núria estava a dizer, que eu nunca tinha ouvido chamar assim, mas pronto, o jogo da fome, ou seja, fazer estas questões. Quer dizer, eu acho que também passa muito pela criança no seu todo, não é? E há meninos para quem nós sabemos que, de facto, se não se for na conversa e se pusermos ali uns limites, a criança acabará por ceder, porque aquilo é um bocadinho um braço de ferro e, dada a altura, ele vai ter mais fome do que vontade de fazer braço de ferro. E noutras crianças isto pode não ser tanto assim, não é? Portanto, eu não consigo, sem estar a falar de uma criança específica, estar a dizer o que é mais adequado ou o que é que não é, porque lá está, acho que há uma coisa muito variável. Agora, há questões que podem ser mesmo traumatizantes, não é? Portanto, dizer que depois de uma criança vomitar, se põe a criança a comer à força, se lhe enfia a comer pela boca adentro, quer dizer, eu não imagino situação nenhuma em que isto possa correr bem, em termos da relação, em termos do que resulta na memória afetiva da criança em relação ao momento alimentar. Portanto, há questões extremas que eu acho que não fazem sentido. Agora, até que ponto é que também se é mais rígido ou não, em alguns limites, depende essencialmente da criança, mas lá está, mas são crianças que nós também temos que perceber como é que se gere os outros comportamentos de desafio da criança. Portanto, não tenho assim uma resposta direta do que daí é pedagógico ou não, porque acho que depende de imensas situações. Sim. E também é tentar o perceber realmente o que é que, neste caso, o vómito resulta porquê e no quê e qual é a intenção daquela criança para com o vómito. Porque eu já vi situações em que o vómito acontece assim que chega uma colher, e aí é uma chamada de atenção, nitidamente de ansiedade, às vezes de medo até, de algum trauma que já tinha acontecido para o momento da refeição, mas também o vómito no final daquela criança que já não quer, que está cheia, mas que é continuada, vai mais uma, e vai mais uma, e vai mais uma, e chega uma altura que o corpo não tolera mais e vomita. Portanto, aí também é difícil dar uma resposta sem realmente perceber o contexto da situação em si. Qualquer que seja a resposta, e é só que terminar, qualquer que seja a resposta, tem que ser toda muito bem trabalhada em família, mas não esquecendo, neste caso, quem vomita, não é? É a criança. Tentar chegar às vezes ao porquê é que muitas vezes é mais complicado. Sim. Sim, nesta situação. Desculpe. Não. Pode dizer. Nós somos muitas, não é? Não, estava só aqui a pensar, para além do que a Joana e a Inês disseram, que faz todo sentido, eu acho que é também tentarmos perceber qual é que é o objetivo. É de facto que a criança coma de qualquer das formas e porque tem que comer, ou é que de facto ela se envolva e possa ter prazer na refeição, não é? Porque eu acho que é uma coisa que muitas vezes não aparece. Há esta ideia de que tem que se comer, porque nutricionalmente as crianças precisam de comer, mas também é importante que elas possam ter prazer na alimentação, porque então a partir daí vai ser uma coisa prazerosa e, portanto, usar este tipo de estratégias pode funcionar, com algumas crianças funciona, mas eu acho que mais do que isso é nós tentarmos perceber de que forma é que nós podemos tornar a refeição mais prazerosa para a própria criança, onde não tenha que ser necessário ter que recorrer a esse tipo de estratégias, que é uma coisa que não existe pouco neste momento, ou seja, o prazer na alimentação e até o próprio prazer durante a confecção, por exemplo, das refeições, não é? Ou seja, esta ideia que quase não existe, de que a criança é-lhe apresentado um prato, ela tem que comer e que muitas vezes ela nem sabe como é que foi confeccionada, não identifica os cheiros, a própria preparação e, portanto, todo esse tipo de experiências podem tornar a experiência da alimentação mais prazerosa e evitarmos este tipo de jogos de quem manda, não manda, comes antes ou comes depois, que só gera ainda mais tensão. Entretanto, Agora, isso funciona, pronto, eu acho que os pais também têm que experimentar os métodos que se sentem. Desculpem. Nada, é que entretanto a imagem parou e ficámos sem conseguir ouvir.
Mas sim, é um facto. Mas nesta situação, a criança muitas vezes lançava o prato fora. Pronto, e então, e uma vez acabou por vomitar, e a mãe já em desespero de causa, porque em todas as refeições a criança tinha exatamente o mesmo comportamento. Pronto, em desespero de causa, a mãe acabou por lhe dar mais comida após o vómito, mas a seguir começou a questionar-se relativamente a esse aspecto. Mas pronto, neste momento a criança come tudo. Entretanto, durante a nossa conversa. Às vezes são mesmo situações melhorou. São fases, às vezes são mesmo fases, mesmo essa questão do vómito não deixa de ser uma fase, uma forma dele de se impor, que às vezes não é uma questão relacionada diretamente com a alimentação, mas se nós repararmos, a alimentação, se formos a ver, é das poucas coisas em que eles podem realmente ter algum poder, porque se eu fechar a minha boca, é difícil me obrigarem realmente a alimento, ao alimento, não sei, é uma tortura enorme, mas é muito difícil, portanto, é das poucas coisas em que eles realmente podem conseguir impor-se no seu próprio corpo, em que não de maneira nenhuma. Portanto, pode ser questões que não têm mesmo nada a ver com a alimentação ou com o desenvolvimento alimentar. São outras questões, mas eles aproveitam daquela forma. Entretanto, aqui durante a nossa conversa surgiu a Patrícia Oliveira, que manda um beijinho à Joana, diz que é mãe do Gustavo. E então a questão é: prematuro de 26 semanas, agora com 26 meses, come muito bem e de tudo. A questão é que ele brinca muito com a comida, joga para o chão, etc. Devo permitir que o faça ou impor limites? Pôr limites. Eu fico 26 meses. Não, voltando um bocadinho à questão dos 2 anos, é assim, obviamente que o lado oposto de uma criança que desafia e que se afirma é também a integração e a compreensão dos limites. E, portanto, os pais devem, obviamente, ir pondo limites nas várias áreas da vida da criança, que sejam limites adequados, que sejam limites que ouçam e que estejam de acordo com o que se conhece daquela criança, mas os limites devem existir e isto é também uma idade fundamental para se ouvir dizer não, para aprender a gerir a frustração, para aprender a ficar triste e irritado e voltar a acalmar-se, a ir tentando argumentar e explicar, e portanto, obviamente que deve haver limites na alimentação como no resto. E aqui o que a Patrícia está a dizer é um menino que come com prazer e que brinca com a comida no chão e faz. Ok, se calhar isso é válido num piquenique. Em casa, se calhar, ele tem que perceber que não é tanto assim. Portanto, à partida, serão os limites da mesma maneira que colocavam limites noutra área da vida do Gustavo. Portanto, seria na mesma Brincar linha, com a não é? comida, sim. Atirá-la para o chão já é diferente. E mesmo brincar com a comida, sim, numa fase do desenvolvimento. Ele agora já está noutra fase de desenvolvimento, quer dizer, já percebeu ao que cheira, ao que toca, todas as questões sensoriais e motoras, ele já desaprendeu. Já Portanto, agora está na altura de começar a perceber realmente, também já passou a fase da gravidade, ele já percebe quando as coisas caem ao chão o que é que acontece, não é? Não é aquela fase dos 8, 9 meses que eles estão ali a perceber o que é que acontece. Portanto, se isso já passou, Exatamente. já passou! Agora não, Patrícia. Agora é para ele, ou no mínimo, eu não sei se calhar isto aqui em termos psicológicos pode não ser bom, mas no mínimo limpa aquilo que sujou. E sobretudo eu acho que o que a doutora Inês estava a dizer é que o limite é mesmo importante e é muito organizador também para a criança. Não associarmos só esta ideia que o limite é uma coisa punitiva ou que é maligna. Não, é muito bom. Ajuda a criança a organizar e a perceber até que ponto é que pode ir ou não. Isso é muito importante. E isso nós podemos avisar os pais dos meninos de 2 anos que trabalhar limites aos 2 anos dá-nos muito mais instrumentos do que depois só os trabalhar na adolescência mesmo mais tarde. Exato. Se eles não têm limites e se não sabem gerir frustração e se não têm estas noções todas logo desde pequeninos, mais tarde é mais difícil. Digo isso muitas vezes às famílias com quem trabalho e há algumas que não olham para mim e pensam, tão pequeninos e já assim a trabalhar essa questão. E eu, pronto, então falamos na adolescência. Pronto, porque realmente é importante. Já é mais difícil. Outra questão. Diga. Não, estava a dizer que uma das coisas que é fundamentais de facto e que é desde sempre que tem que ser trabalhada é a capacidade da criança se autorregular, não é? E se eles fazem sempre o que querem, ok, podem ter que se autorregular quando estamos a falar da excitação e da alegria, voltar a acalmar, mas eles têm que se autorregular face à frustração e à contrariedade, e isso tem que ser uma coisa
progressiva nas várias fases de desenvolvimento. Eu tinha uma mãe que me dizia, e que tivemos longas sessões à volta disto, que ela dizia: o papel dos pais é fazer as crianças felizes todos os momentos. Eu, não, olha que não. E lá falávamos da importância de que também são os pais, pela relação que têm com a criança e pela dependência que a criança tem dos pais, que têm este papel fundamental que é o não e o limite. Porque vindo dos pais é completamente diferente do que vir de fora, e portanto, mas atenção a tudo isto, mas esta mãe sentia mesmo que o papel dela era dizer que sempre que sim a tudo, para que a filha estivesse sempre eufórica e feliz. Não, mas é que não é mesmo, portanto, e nós temos que assumir este nosso papel também de chatos, como pais. E nesta fase dos 2 anos, não é? Que as birras são tão frequentes, eu acho que é importante, porque depois também acontece muito isto, que é, eu já sei que a criança vai fazer birra, então antecipo tudo e dou tudo aquilo que ela quer, que é para não chegar à birra. Quando a birra é organizadora e é uma excelente forma de comunicação nesta idade, em que a linguagem ainda não está totalmente presente, não é? E, portanto, a birra é uma forma da criança contestar, de comunicar connosco e devolver que alguma coisa não está certa e faz parte. E haverá alturas em que o limite é mesmo organizador, até na própria birra, não é? Para a criança perceber que, através do auxílio dos adultos, como é que se pode acalmar na birra e como é que se pode regular. Começámos o direto a referir isso mesmo, não é? Que era importante. E sim, mas eu tenho notado realmente que os pais têm alguma dificuldade, primeiro porque as crianças são muito pequeninas e não entendem, depois porque é a questão que a doutora Inês estava a referir relativamente a essa mãe, de que os pais existem para fazer as crianças felizes, não é? E há muito essa concepção. Pronto, outra questão que foi colocada também pela mesma mãe é: devemos retroceder naquilo que já conseguimos alcançar, nomeadamente criança que nega carne ou peixe, ela deve mastigar, não é? Ela deve ser triturada novamente na sopa, e se calhar essa questão, pronto, seria mais para a Joana e para a Susana. Não, de todo. Aliás, isso é ficar à mercê da criança. Portanto, é pensar como se fosse uma fase. Ela já comia, a nível de competências, ninguém anda para trás, ninguém perde competências, é sempre por patologia, não é? Portanto, em termos de competências, está tudo ok. É uma fase, e é encarar como seja uma fase. Não é migar na comida. Não, o peixe e a carne continuam sempre a aparecer. Porque se eles de repente desaparecerem, então eles não vão voltar a aparecer. Sim, eu acho que é por aí, continuar a apresentar-se sempre, não é? Eu acho que é importante enquadrar nas fases, eu acho que não é pensar no retrocesso. Às vezes podem usar-se outras estratégias, ok? Não quero comer o peixe, pode-se mostrar na sopa, mas misturar, ou seja, sólido na sopa e não triturar. Isso é que eu acho que não é? Não voltamos para trás. Agora, continuamos a apresentar sempre o sólido, tendo também a ideia de que se houver, ou seja, se for só esta questão com a carne e com o peixe, há outras formas de ir buscar proteína, não é? Do ponto de vista mais nutricional, e continuar a oferecer, e aí talvez, pensando aqui um bocadinho nas questões sensoriais, pensar também um bocadinho na forma como apresentamos a carne e o peixe, não é? Ou seja, talvez possamos experimentar outro tipo de temperos, outro tipo de sabores, e isso também pode despertar mais interesse à criança ou não, do que nós apresentarmos sempre da mesma forma, ou pegarmos nela e introduzirmos na sopa, que depois por si só também vai, ou seja, triturar e alterar a textura da sopa. E o próprio paladar. Não. Até porque quando às vezes é difícil a alimentação com os sólidos, com este tipo de texturas, então nós achamos que temos que aumentar a quantidade de experiências sensoriais a que a criança está exposta, não é? Dentro de um limite daquilo que ela permite sempre, isso é regra de base, mas sobretudo apresentar diferentes formas, talvez não o peixe cozido, mas o peixe assado, ou talvez, mas tentar sempre apresentar. E mais do que uma vez, também é importantíssimo, apresentar e mais do que uma vez, porque nem tudo acontece à primeira, para o bem ou para o mal. Em média, eu penso que é entre 11, 12 vezes que a criança tem que provar um alimento até que se identifique com esse sabor, até perceber se gosta ou não gosta desse sabor. Portanto, nós temos que apresentar várias vezes à criança até que ela depois possa... Sim, mas nesta idade já estamos numa fase em que a criança já sabe o sabor, até gostava, mas deixou de comer por negação. Então a questão era... confirmação, às vezes é por negação e por confirmação. Então faz de outra maneira, e até mesmo é uma idade, lá está, se bem que eles já podem estar connosco na cozinha desde cedo, e o importante que seja desde cedo, mas é uma idade com muito mais autonomia, em que podem realmente fazer
a comida connosco, É não fundamental. aceita o peixe e a carne, então faz connosco, faz croquetes, faz de outra forma qualquer, mas não deixa de aparecer, isso nunca. Sim, e sobretudo esta questão que tínhamos falado dos 2 anos, ou seja, desta questão da perda do apetite. O apetite é flutuante, há refeições onde de facto a criança tem muito apetite, há outras depois que têm menos, às vezes a própria textura, há bocadinho falava daquele caso dos nuggets do McDonald's, porque é que gostam? Sim, Porque eles são feitos em série, têm sempre o mesmo sabor, têm sempre a mesma textura, não há nada que muda, não é? E portanto, ou seja, é um sabor que para eles é muito familiar. Agora, eu acho que temos que ir, isto que a Joana também estava a dizer, envolver mais os miúdos de uma forma mais ativa, o cheiro enquanto estão a cozinhar, o tocar, o mexer, o perceber, e dar-lhe outras formas de experiência. E também penso enquadrar isto numa fase, pode não querer Sim, tanto, sim. e vamos experimentar outras coisas. Até porque a questão dos 2 anos, e normalmente a anorexia fisiológica ou do desenvolvimento, acontece nesta fase. A gente diz 2 anos, mas ela pode vir lá atrás, mais ou Até menos aos um ano 3. e picos, e pode ir até aos 3. Mas, e se formos pensar um bocadinho, ela acontece muito porquê? Aliás, se perguntarmos aos miúdos porquê é que eles não se querem sentar na mesa e comer, a maior parte deles responde porque não tem tempo, porque querem brincar, porque realmente o foco dos 2 anos é Há brincar, outras coisas, brincar, sim. brincar. são Portanto, experiências comer é uma sensoriais, perda de tempo. Comer é claro. uma perda de tempo. Então, uma boa forma é realmente trazê-los antes, para a altura enquanto estamos a confeccionar e tornar essa situação numa brincadeira. Portanto, eles já estão a provar, e mesmo na própria refeição, mas uma brincadeira com limites. Certo. E então, uma das últimas perguntas, porque entretanto já estamos a terminar este direto, era mesmo isso, outras dicas para os pais, o que é que eles podem fazer para minimizar, e realmente uma das coisas que eu sempre digo é ajudarem, participarem na confecção, na medida em que eles possam, não é, adequadas ao desenvolvimento. Que outras dicas vocês podem dar? Para a parte também, os pratos coloridos, que ajudam, não é? A ver a Sim. diversificação de cores. Sim. O que Eu é acho que assim, a maior dica de todas, acho que assim, a principal é relaxar, pensar que é uma fase, relativizar e, e deixar fluir. Pronto, essa é assim a maior dica de todas, porque depois estratégias e formas como onde fazer, eu acho que é deixar a criatividade e, acima de tudo, respirar fundo, e quando as coisas começam a enervar mais e já estão a ver comer por todo o lado e não come nada e é só birras, às vezes o melhor é mesmo dividirem-se, né? Ficou o outro com a criança e aquela pessoa que já chegou naquele nível sai, vai passear, vai à casa de banho, respira fundo. Mas às vezes quem está nesse nível já de stress, já está a tentar forçar, não percebe que está nesse nível. Também é importante perceber que o outro Sim, é que posso ajudar. o que está de fora é que normalmente percebe que, olha, já não consegues mais, é aquela mãozinha do braço e afasta-te e eu entro, mas sem que a criança perceba que não está a tirar o papel, mas está a dizer tipo, olha, vai lá respirar e eu entro. Eu acho que é importante isto, não é? É importantíssimo. Porque Sim, a olha, própria se calhar- pessoa já não consegue sair dali. Eu, se calhar, aqui, mais do que uma dica positiva, acho que claramente fazia um apelo, que era a questão dos ecrãs. Oi, isso. Eu acho que é das coisas que mais nos preocupa, é que as refeições, isto tudo que nós estávamos a falar, há uma coisa muito importante, é que os miúdos associem a parte alimentar à parte relacional positiva. Não é? Exatamente. E cada vez mais o que nós vemos, e é assustador, são os pais que a única maneira que têm de pôr os miúdos a comer é pô-los perdidos num ecrã, eles nem sabem se estão de boca aberta, se estão de boca fechada, aquilo é. E os pais dizem porque é rápido, porque é a única maneira, mas para já só chegaram a esse ponto porque lhes puseram o ecrã à frente. Se não tivessem começado, já não diziam que era só Exato. isso. Portanto, quem ainda tem meninos pequeninos, por favor, não os ponham a comer em frente a um ecrã. Quem tem, vá rapidamente retirando, porque nós cada vez mais do que nós temos são miúdos com problemas de sair dos ecrãs. Esta idade é uma idade em que eles nem deviam ter quase contacto ainda com ecrãs e nós temos, é assustador ver uma família à mesa em que estão os miúdos com os tablets à frente, ninguém fala. Eu acho, portanto,
por favor, essa estratégia não. Mais vale eles comerem menos, mais vale haver mais vidas do que ficarem parados em frente a um ecrã de boca aberta. Isso é assustador. É o que mais me preocupa hoje em dia nas alimentações dos bebés, é o recurso ao ecrã. Facilita, mas não faz bem nenhum a nada. Exato. É um bocadinho quase contra a natura da nossa própria tradição portuguesa, não é? Sim, sim. O português é aquele ser que senta à mesa a conversar. E que tem prazer no momento da alimentação, não é? Portanto, sim. E vê a própria comida, interage, e cheira, e mexe, e é isso que trata também o desenvolvimento. O desenvolvimento alimentar é basicamente isso, ou seja, vai conhecendo com os nossos sentidos. Sim. E o ecrã, pronto. Eu queria só acrescentar, Núria, há bocadinho Sim. quando falou nos pratos coloridos, talvez Sim. nos chegue, tenho muito esse feedback dos pais que se esforçam muito por tentar fazer pratos muito bonitos, alguns às vezes até com caras de animais, com as ervilhas a fazer de olhinhos e as cenouras de orelhas, e que eu acho que faz muito sentido, desde que não seja mais um acréscimo de peso para os pais, não, e mais do que isso, é porque os pais investem imenso e fazem coisas tão giras e depois chegam ao momento e é mais uma frustração e, portanto, ainda é um peso e um stress maior. Portanto, não compliquem muito, deixem à disposição, os miúdos tocam, exploram, experimentam e sem grandes, porque a certa altura depois o que nós sentimos é que quando a refeição inicia há uma grande expectativa e depois do outro lado pode não haver a mesma. Portanto, sim, acho que é importante permitir grandes experiências, mas não compliquem muito. A tarefa dos pais já é difícil o suficiente. Ao final do dia, onde toda a gente está cansada, não se coloquem também mais em risco e em cansaço para que depois possa correr mal. É verdade. Temos aqui a Sandra Pinto, que refere aqui a experiência dela, que optou por pôr os alimentos inteiros, sem os partir, e entretanto ela petiscou, mas acabou por correr melhor a nível de refeição. E pronto, foi mais uma dica que acabou por funcionar. Que eu acho que é importante família, nesta fase, não é? Porque é o controle, ou seja, os miúdos podem pegar no alimento e comem a quantidade, colocam na boca a quantidade que querem, não é? E da forma que querem. Isso é nesta fase então dos 2 anos também é importante, eles controlarem o que comem e de que forma. Acho que é uma estratégia muito válida, assim. E às vezes até mesmo serem eles a tirar, porque isso é outra questão. O próprio estímulo, quando o prato aparece à frente cheio de comida, é como nós quando chegamos a um buffet, a um casamento, a gente olha ver tanta comida e a gente nem sabe o que acaba de escolher e quase que perde a fome. Na criança isso acontece a mesma coisa, e ela própria já vai a recuar quando vê que o prato cheio de comida também. Portanto, por que não serem eles a tirar diretamente da travessa, com a ajuda nossa, e diretamente do Tans, e serem eles a mediar ou ir colocando, se é aquele tipo de alimentação em que os pais põem no tabuleiro, não encher logo, ir pondo, ir dando. E deixar os miúdos comer, não é? Sim, deixá-los. Porque ainda há muito esta ideia de que tem que ser os pais a dar, e nesta fase eles já podem ser eles, mesmo que suje tudo, mesmo que vá mais para fora do que para dentro, deixar que sejam os miúdos a controlar o que é que colocam na boca e a quantidade, não é? Portanto, dá-lhes essa autonomia também. Certo, que entretanto também é uma das coisas que caracteriza esta idade, não é? A tentativa deles ser autónomos. Autonomizarem. Exatamente. Para profissionais, nomeadamente enfermeiros que lidam mais com estas famílias e que apanham com frequência este tipo de situações, que dicas é que dariam de atuação? O que é que poderiam aconselhar, tendo em conta que há limites e que umas coisas que funcionam para uns não funcionam noutros, não há receitas? O que é que poderíamos estar nós mais atentas? Eu não sei, eu se calhar também, porque neste momento acho que a pedra aí o que faz a diferença de facto é a maneira como é que os pais vivem as coisas, não é? E, portanto, eu acho que é estar muito atentos aos pais, ao nível de sofrimento e de angústia dos pais com isto, porque provavelmente se nós conseguirmos aligeirar a angústia dos pais, as coisas vão correr melhor. Enquanto que muitas vezes nós, quando temos uma intervenção mais psicopedagógica, mais diretiva, mais dar estas dicas, se isto não tiver a ter uma ressonância afetiva nos pais, ou se os pais, isto vai correr menos bem. Portanto, eu acho que o que é muito importante é que, para além da parte pedagógica do que é de estratégias, e que há sempre umas que podem funcionar melhor ou pior, eu acho que é muito preciso perceber como é que os pais estão a viver isto. E às vezes ouvir os pais e conseguir retirar-lhes um bocadinho este peso de cima é fundamental para que o resto seja mais ligeiro. Eu acho que diria aos profissionais para
olhem para a criança, mas ouçam e sintam muito os pais, porque acho que é a grande diferença aqui, é como é que os pais estão a viver esta fase. E há pessoas que, pela sua própria história, sofrem horrores se os miúdos não comem. E isto às vezes é preciso perceber porque é que aquela mãe está tão aflita, mais do que lhe dizer não esteja assim, que isto não é tão importante. Mas ela se calhar tem uma razão pessoal para estar tão aflita, não é? Exatamente. E às vezes os papas não estão preparados para aquilo que se pode, o profissional pode estar a dar imensas dicas, ótimas dicas, mas os pais realmente não estão preparados para sequer as ouvir, porque antes eles ainda estão a processar tudo e a tentar perceber porquê, onde é que eu errei, onde é que eu errei, onde é que eu errei. Podemos dar todas as dicas possíveis, mas eles ainda estão a meia culpa. Sim, e depois também percebermos que pode, ou seja, que para a maioria é uma fase transitória, mas que para algumas crianças, pelas suas próprias características de desenvolvimento, têm algumas alterações que tornam tudo isto mais complexo. E aí pode ser importante os profissionais de saúde que têm mais experiência nesta área conseguirem também perceber se de facto é só uma fase ou se é preciso algum tipo de ajuda mais especializado, não é? Porque aí nós achamos que quanto mais cedo é a intervenção, mais fácil é e também menos penoso é para todas as pessoas envolvidas, não é? Nomeadamente os pais e a própria criança. Portanto, Não, e acho que há alturas que a nossa intervenção pode ser tão simples como transmitir aos pais que estão muito angustiados com isto, fazer uma avaliação da situação e conseguirmos o que estamos a fazer agora, não é? Contextualizar, e os pais só de saberem que isto não é um problema, isto de facto deixa de ser um problema. Mas se não forem validados de que isto é normal, vão estar muito aflitos que alguma coisa esteja de errado. E, portanto, eu acho que em caso de dúvida, se os pais estão muito aflitos, procurem alguém, porque às vezes numa consulta consegue-se desbloquear uma situação. Portanto, isso eu acho que é tranquilo. Surgiu agora aqui uma mãe, a Lara, que entretanto manda um beijinho para a Susana, do Frederico. Diz que tem 2 filhos com 7 e 3 anos, acabados de fazer. Se o mais velho diz que não quer comer, o mais novo diz logo de seguida que também não quer. O que é que deve fazer neste caso? Respeitar a irmandade. Isto realmente é estressante porque os miúdos são uma esponja, não é? E eles seguem o modelo, não é? Acredito eu que para o mais novo, se o irmão é um modelo, se diz que não quer comer, ele tem toda a autoridade para dizer que não quer, não é? Exato. É dizer ao mais velho que só sai da mesa quando o mais novo ele vai adorar sempre a comida. Enfim, olha, eu até querem responder. Ia dizer que é uma situação realmente bastante complicada e nem só na parte alimentar, isto às vezes também se vê muito na parte, por exemplo, desenvolvimento da linguagem, que é quando os mais novos vão atrás dos mais velhos e os mais velhos não são o melhor modelo para eles aprenderem. Mas de facto aqui a mãe vai ter que encontrar aqui, porque o mais velho já tem 7 anos, já tem uma compreensão. Pronto, vai ter que encontrar aqui uma forma de negócio, por assim dizer, mas primeiro se calhar perceber porque é que o dos 7 anos diz que não quer. Sim. Se calhar primeiro começar a perceber por aí. Sim, eu acho que também faz parte muito daquilo que é a vivência dos irmãos, não é? E eu acho que depois eles também, à medida que vão crescendo e que se vão diferenciando, mas sim, talvez também aqui neste caso, com algumas dificuldades mais de uma parte ou de outra, como a Joana também estava a dizer, não é? Se for, nem sempre o mais velho pode ser um exemplo no comer tudo ou não, e isso ser também, mas eu acho que faz parte não só da alimentação, como de outras áreas, não é? Não visto porque o irmão também não veste, não vou porque o irmão também não vai. Exato. Essa é a parte, isso é a temática já dos irmãos e, portanto, das fratrias, não é? Das fratrias, sim. Bem, se calhar, não sei se querem acrescentar alguma coisa, mas daria por encerrado se não quiserem acrescentar mais nada. Não sei se faltou dizer alguma coisa da vossa parte. Resta-me agradecer às 3 a presença, agradecer a si que esteve a acompanhar-nos e que faz com que este direto tenha sentido. Ele vai estar disponível no nosso YouTube, também ficará no Facebook para quem quiser consultar mais tarde. De momento não temos mais diretos agendados e se quiser deixar a sugestão, por favor, um comentário a este direto ou então por mensagem e estaremos, obviamente receberemos a sua opinião com muito gosto. Uma boa noite para todos e até uma próxima. Boa noite. Obrigada, boa noite.